paz, irmão, com a paz do Senhor nesta hora. E eu estou muito feliz porque o pastor Eliezer ele nos convocou para que Jobson e eu, minha família, trouxéssemos uma palavra de reflexão para os irmãos. E eu fiquei muito feliz porque nesta hora eu sinto muita saudade dos irmãos, do pastor Eliezer, da família dele toda. E eu gostaria muito de estar com os irmãos no culto, mas como o Jobson tem um problema e eu também tenho um problema que pode afetar nesta pandemia, não podemos estar no culto, mas estamos sempre em orações e também sempre estamos vendo as lives, né, dos irmãos, do pastor Eliezer. E agora eu vou passar a palavra para o Jobson. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Para mim é motivo de alegria ter a oportunidade de trazer uma palavrinha, né? Uma palavra breve, mas uma palavra que traz uma reflexão sobre o momento atual ao qual vivemos. A palavra para mim ela tem dois gumes, então se eu estou falando para os irmãos, ela também se enquadra dentro do meu contexto de vida, então eu também faço uma reflexão na minha própria vida, né? E muito feliz por assistir às lives que os irmãos postam, de uma certa forma estar distante, mas estando próximo através da internet, uma ferramenta que une, né, uma ferramenta colaborativa para poder, nesse momento, unir os irmãos. Antes de trazer a palavra que eu escolhi, eu gostaria que a minha esposa realizasse uma oração. Querido Pai amado, nesta hora, Deus, eu venho te agradecer pelo dia que o Senhor nos deste, pela chuva que cai, Deus, pelo ar que respiramos, porque o Senhor tem nos abençoado a cada dia. E eu peço ao Senhor que o Senhor possa abençoar, Deus, a vida de Jobson através do Senhor, porque agora ele vai trazer uma reflexão, e que o Senhor venha nos abençoar, que essa palavra venha tocar em nossos corações, meu e do Jobson, e também que o Senhor venha tocar nos corações, ó Deus, dos nossos irmãos que estão assistindo essa live, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando a cada família, a cada pessoa, nossos irmãos, que o Senhor venha também abençoar a vida da família do pastor, da Eliezer, da Daniele, da Bia e Ellen. E que o Senhor venha, Deus, tocar em nossos corações, em nome de Jesus, agora eu te peço. Que o Senhor venha abençoar a vida do Jobson, que ele vai trazer reflexão, e que o Senhor possa abençoar cada família. Em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, eu solicito que abram a Bíblia no Lamentações de Jeremias, capítulo 3, o versículo 21, somente a parte A, que fala: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu escolhi o profeta Jeremias, pois achei muito interessante o momento que ele vivia. Jeremias, ele era denominado como profeta chorão. E por que ele era denominado como profeta chorão? Ele viveu num tempo muito complicado, num tempo muito conturbado, era uma instabilidade política, momentos de guerra, e para ele era muito difícil profetizar contra o povo, profetizar as leis divinas, o que Deus ordenou, e é claro que ele ia ser criticado, porque quem fala a verdade de fato é criticado. É muito fácil ser convivente com a mentira, mas a verdade machuca, né? Porque a verdade, ela traz uma reflexão ao povo. E Jeremias, ele tinha dito que o povo seria castigado, como que eu expliquei, era um contexto de guerra, né? E a Babilônia ia tomar, e por permissão de Deus, o povo ia sofrer esse castigo. É claro que as pessoas eram contra esse tipo de visão e as pessoas não iriam apoiar Jeremias. Outro ponto importante era que Jeremias, por falar a verdade, existia muitas questões políticas que eram contra ele, existiam muitas pessoas que eram contra ele, e podemos observar esse fato que eu estou mencionando. Jeremias 26, 8. Então sucedeu que quando Jeremias terminou de falar tudo o que o Senhor lhe ordenara, falar para todo o povo, os sacerdotes e os profetas agarraram-o dizendo: tu certamente morrerás.
Então, ele vivia no contexto conturbado, contexto de guerra. O povo, as pessoas que eram poderosos na época, eram contra ele pelo fato dele falar a verdade. E o Jeremias, ele se tornou uma pessoa que, se formos analisar os versículos anteriores, ele se tornou um pouco amargo por causa do momento que ele estava vivendo. Tanto é que esse primeiro livro que lemos se chama Lamentações de Jeremias. Lamentações está ligado a lamúrias. Então Jeremias era um cidadão que ele tinha lamúrias, ele reclamava. E se vivesse nos nossos tempos, muitos cristãos iam falar para ele assim: ô Jeremias, você está dando um mau exemplo. Você não é um bom cristão porque você fica lamentando das coisas. Mas é claro, é o que eu disse, existe um contexto por trás disso. O versículo que mencionei eu quero trazer à memória aquilo que dá esperança. Por que trazer à memória? No momento, se for pegar os versículos anteriores, vamos observar que o Jeremias estava pensando de uma forma com foco nas dificuldades. Ele apenas enxergava as dificuldades. E vamos ler aqui, ó. Eu sou o homem que viu a aflição por meio da vara e sua ira. Ele me guiou e me trouxe para a escuridão, mas não para a luz. Certamente contra mim ele vira sua mão contra mim todo dia. Minha carne e minha pele ele envelheceu e quebrou os meus ossos. Ele construiu contra mim e me cercou de fel e trabalho. Ele me estabeleceu lugares escuros como aqueles que estão mortos há muito tempo. Ele me cercou com uma saber, de modo que não posso escapar. Ele tornou pesada a minha corrente. Também quando eu clamo e grito, ele exclui minha oração. Ele cercou o meu caminho com pedras talhadas e tornou meus caminhos tortuosos. Ele foi para mim como um urso da emboscada e como um leão nos lugares secretos. Ele desviou os meus caminhos e rasgou-os em pedaços e tornou-os a desolação. Essa lamúria de Jeremias, ele segue adiante, até que no versículo 21, isto é bom, e o homem deve confiar igualmente e guardar a salvação no Senhor. Antes um pouco, o versículo 21, que ele fala que ele queria trazer a memória. Isto me recorda a minha mente, quando eu tenho esperança. Jeremias, ele estava com uma visão conturbada, talvez ele estava com foco em todas as dificuldades que estava passando naquele momento. E é importante ressaltar que quando ele fala assim, quero trazer a memória, de fato ele precisa buscar algo na memória. O ato de buscar está relacionado ao pensamento. E a memória, como a gente sabe, é um processo mental relacionado ao cérebro, ou seja, uma zona que armazena as informações. E nessa zona, ele foi necessário buscar coisas boas, porque infelizmente naquele momento ele estava tomado por coisas ruins. A mente dele, ela não era uma mente otimista, mas era uma mente pessimista. E ele fala, o que dá esperança? Eu fiz uma pesquisa falando do que significa a palavra esperança. A esperança, ela vem do latim, que significa spare. E o que é isso? Spare é quando você traz à tona e você consegue enxergar um futuro melhor. Mesmo que o passado, mesmo que o presente, ele não esteja de acordo. Então trazer esperança, ela fala para olhar por um futuro. E o legal nesse versículo é que a partir do momento que ele traz a esperança, coisas boas, algo acontece com Jeremias. Ele de fato, ele olha de forma diferente. E muitas das vezes somos assim, passamos por momentos complicados, e muitas das vezes vamos conversar com os amigos e só lembramos desses momentos complicados. De fato, a esperança, ela se esvai quando pensamos nos momentos ruins. Só que Cristo, ele deu uma mente transformada. Ele nos fez livre do nosso passado,
Ele nos fez livre do pecado. Então muitas das vezes é um pecado que condena, e a gente pega lá no passado e isso que aconteceu no passado, de uma certa forma, continua de forma bem vívida dentro do presente e do futuro. E na verdade, Jesus ele morreu na cruz por nossa salvação, mas para que nós sejamos livres de nossas culpas, dos nossos pecados, que nós venhamos ter uma vida diferente na presença de Deus. E muitas das vezes é necessário passar pela transformação da mente. A ciência ela é clara em relação a isso. O pensamento humano, de uma certa forma, está ligado à emoção. É impossível ter uma lembrança triste e ficar feliz com a lembrança triste. Porque se o ato do pensamento, o ato de buscar a memória, ele libera certos tipos de substância que levam a pessoa a ter tristeza ou alegria. Então, isso prova que é necessário ter um policiamento em relação aos nossos pensamentos. Eu vou continuar aqui sobre adiante, né, do versículo 21. Aí ele fala assim: e recorda minha mente, porquanto eu tenho esperança. Pela misericórdia do Senhor que não somos consumidos, pela sua paixão que não falha. Elas são novas a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. O Senhor é minha porção, diz a minha alma, porquanto esperarei nele. O Senhor é bom para aqueles que esperam nele, para a alma dos que buscam. Isto é bom. É bom que o homem deva confiar e queiramente guardar a salvação do Senhor. É bom para o homem que ele carregue o jugo na sua juventude. Ele sente-se sozinho e permanecerão em silêncio quando ele carregar sobre si. Ele coloca o pó na sua boca para que assim possa haver esperança. Ele dá a sua face para aqueles que golpeiam. Ele estará repleto de reprovação, pois o Senhor não rejeitará para sempre. Embora ele cause tristeza, ainda assim ele terá compaixão de acordo com a sua multidão, de acordo com a multidão das suas misericórdias. De fato, é outro homem. Ele trouxe à memória o que dava esperança, e a gente pode ver a transformação de Jeremias. Ele não ficou preso no passado, ele começa a trazer coisas boas. Ele fala: bom é o Senhor para com os homens. De fato, ele começa a olhar a bondade e não o lado negativo. Isso pegando no dia de hoje, a humanidade ela passa por um momento muito complicado. É um momento de guerra, como aquele momento que eu mencionei, um momento de não temos estabilidade política muitas das vezes por causa da pandemia, e é claro que nesse momento complicado pensamentos negativos vêm à nossa mente. Será que eu vou estar empregado? Será que amanhã vai ser um dia melhor mesmo? Pelo momento atual eu não consigo ver uma esperança. Só que eu peço aos irmãos que traga à sua mente as coisas boas que Deus tem feito. Traga na mente as bênçãos que Deus tem feito na família dos irmãos. Esse momento é complicado, mas estamos vencendo a dificuldade, muitas das vezes o desemprego, muitas das vezes o medo do que possa vir, mas o Senhor ele tem dado a vitória. A palavra é muito simples. A palavra basicamente está relacionado à questão de policiar o pensamento, tá? Eu peço aos irmãos que tenham pensamentos positivos, que continuem fazendo as orações e que, acima de tudo, tenham fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é uma palavrinha tão pequena, mas é complicado. É muito difícil. Imagina não ver algo e acreditar que aquilo vai acontecer. Isso não é para qualquer um. Isso é para poucos, é para valente, e Deus chamou valentes. Então eu peço aos irmãos que continuem tendo fé nesse momento e que continuem em oração, porque em breve toda essa turbulência vai passar, e claro que nada é por acaso. É um momento de fato termos reflexão, de se apegarmos com a família, de tentar extrair coisas boas. É muito fácil extrair coisas boas em um momento bom, mas quando passa por um momento difícil, é o que o Jeremias estava vivendo. Ele conseguiu extrair coisas boas, e é essa reflexão que eu venho trazer para os irmãos. Tragam coisas boas, tragam pensamentos bons, e de fato tenham esperança, porque a fé é isso. A fé é ter esperança, a fé é acreditar no impossível. Agradeço a oportunidade dessa breve palavra e gostaria de fazer uma oração pelas nossas vidas.
Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor. Pai querido, eu sei que antes, Senhor, dela cortar as pessoas, ela corta o meu coração, Senhor. Pai querido, a Tua palavra diz que ela nunca volta vazia, Senhor. Pai querido, eu sei que há momentos que perdemos a esperança porque olhamos para a dificuldade, Senhor. Pai querido, olhamos para o monte, Deus Santo, e não olhamos para Ti, que é a solução dos nossos problemas, Senhor. Não olhamos para Ti, que tem a mão potente, Senhor. Pai querido, muitas das vezes achamos que o gigante, Senhor, é maior do que as Suas mãos, Senhor. Mas, Pai querido, não é não, Senhor. Que venhamos colocar a fé em Ti, Senhor. Pai querido, a fé sim, ela move montanha. A fé sim, ela transforma a realidade das pessoas, Senhor. Pai querido, quantas pessoas nesse momento perderam, Senhor, algo, Senhor, especial dentro de si, Senhor. Perderam a vontade de buscar a Tua presença, Senhor. Pai querido, quantas das vezes as pessoas ficaram cegas pelo momento, Senhor. Mas, Pai querido, eu te peço para realizar a transformação da mente, Senhor. Pai querido, a transformação da mente, Senhor, é o único modo de ver diferente as coisas, Senhor. Pai querido, que venhamos realmente trazer à memória aquilo que for dar esperança, Senhor. Que venhamos de fato trazer à memória, Senhor, o que, Senhor, for, Senhor, trazer alegria para os nossos corações, Senhor. Que venha trazer, Senhor, a vontade de vencer, Deus Santo. Pai querido, Tu nos chamou para vencer, Senhor. Tu nos deu os escudos, Senhor. Tu nos deu as espadas, Senhor, para que podemos lutar, Deus Santo. Pai querido, para que nós viemos combater o bom combate, Senhor. Pai querido, o combate fala de guerra, Senhor. Estamos em guerra sim, Senhor, mas maior é a vitória, Senhor, porque cremos em Ti, Senhor. Pai querido, que, Senhor, viemos ter autoridade sobre nossa vida, Senhor. Pai querido, autoridade diante das dificuldades, Senhor. Autoridade diante das circunstâncias, Senhor. E que, acima de tudo, venhamos lembrar que Tu és a nossa prioridade, Senhor. Pai querido, muitas das vezes queremos vencer, Deus Santo, mas, Senhor, deixamos de ter, Senhor, a Sua presença como prioridade, Senhor. Pai querido, queremos vencer, Deus Santo, mas infelizmente focamos nosso pensamento em coisas que não é para focar, Senhor. Nesse momento que viemos virar para a Sua presença, Senhor, nesse momento que viemos ser sinceros, Senhor. Pai querido, não com palavras decoradas, Senhor, numa oração, Senhor. Pai querido, mas as palavras que brotam do coração, Senhor. As palavras que transformam, Senhor. A palavra que de fato ela liberta, Senhor. Ah, Senhor, muito obrigado, Senhor, por estar diante da Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Deus Santo, por conseguir vencer os obstáculos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua igreja, Deus Santo, qual permanece firme, Deus Santo. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Eu sei, Senhor, das dificuldades, Senhor, que a igreja passa, Senhor, mas mesmo assim ela guarda a fé, Senhor. Pai querido, que nós não venhamos abrir mão da nossa fé, Senhor. Que nós não venhamos abrir mão, Senhor, da nossa luta, da nossa vontade, Senhor. Pai querido, mas que venhamos ser unidos, Senhor, unidos em espírito e em verdade, Senhor. Pai querido, eu te peço pelo anjo da Tua igreja, Senhor, pastor Eliezer, Senhor. Ah, Deus, Tu conhece aquele coração, Senhor. Pai querido, nesse momento, Senhor, eu te peço para dar força para o nosso pastor, Senhor. Pai querido, ele representa um corpo, Deus Santo. Ele representa uma instituição, Senhor. Pai querido, e eu sei que muitas das vezes ele deve ser cobrado por isso, Senhor. Senhor, eu sei que muitas das vezes ele, Senhor, deve sofrer, Deus Santo, porque ser um pastor não é fácil, Senhor. Ser um pastor, Deus Santo, muitas das vezes recebe o problema das pessoas, Senhor. Um pastor necessita de sabedoria para guiar o rebanho, Senhor. Pai querido, e até aqui Tu tem trago o nosso pastor com sabedoria, Senhor. Pai querido, Tu tem trago o nosso pastor, Deus Santo, debaixo da Tua fidelidade, Senhor. Pai querido, eu creio que Tu és o Deus que supre todas as necessidades do nosso pastor, Deus Santo. Pai querido, como também supre as necessidades das famílias que pertencem à nossa igreja, Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque que eu creio que a esperança, Senhor, brota nos nossos corações, Senhor. Muito obrigado que eu sei, Deus, que nossos pensamentos vão estar em coisas boas, Senhor. Pai querido, que a mente nossa vai ser renovada, Senhor, pelo Espírito Santo, Senhor. Pai querido, muito obrigado porque eu sei que a palavra transforma pessoas, Senhor. Pai querido, seres humanos precisam ser transformados o tempo todo, Senhor. Pai querido, o Evangelho é renúncia e é transformação de vida, Deus Santo. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelas boas novas, Senhor, o qual Tu tem trago para nossas vidas, Senhor. Pai querido, eu agradeço por tudo, Deus. É o que eu te peço no Teu nome, Deus. Amém. Irmão, eu queria agradecer
a oportunidade dessa palavra e para mim foi muito edificante trazer essa palavra e de uma certa forma poder refletir também sobre a palavra que foi mencionada. Eu vou passar para a Priscila fazer os agradecimentos dela e é isso aí, em breve estaremos juntos novamente. Eu venho agradecer pelo que o pastor nos convocou para fazer essa reflexão, uma breve reflexão, para nós também, para os irmãos também, e estou com muita saudade, pastor Eliezer, de cada irmão. E agora eu venho te agradecer porque, pastor Eliezer, porque o Senhor nos convocou e estamos muito felizes por estar trazendo essa reflexão para os irmãos, para cada família. Eu agradeço a todos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. There's a place at the end of the storm you finally find, where the hurt and the tears and the pain